Uma boa tarde a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos. Que encontrem a tranquilidade, a pacificação em que a gente tanto busca no nosso dia a dia. E que saiam bem melhores do que entraram. É o que eu desejo. Fico muito feliz de ver a casa cheia, para que a gente, todos nós, comunguemos com a espiritualidade. Uma situação que é tão delicada da gente fazer no dia a dia, com tanta atribulação do nosso cotidiano, né? Com tantas movimentações, com tantas decisões que a gente precisa tomar no dia a dia para que a vida corra de uma forma segura, de uma forma em que a gente consiga trazer alimento para dentro de casa, segurança para a família. E às vezes a gente se deixa um pouquinho de lado, né? Como a irmã falou na pacificação. Que bom que a gente se priorizou, foi a frase que ela usou, e muito bem usada. Que bom que a gente se priorizou para estarmos todos aqui. Convido os irmãos de casa, então, de fazermos mais uns minutinhos de pacificação, mais uns 3 minutinhos, para quem está em casa também consiga nos acompanhar. Tá bem? Então, mais uma série de respirações. A gente sempre deixa a coluna ereta, porque a gente facilita o fluxo de energia em que a gente recebe. Ele vai naturalmente alinhando e desobstruindo todos os nossos pontos de força. Inspira profundamente, segura com o ar, solta vagarosamente, segura sem ar. Inspira profundamente, enche pulmão, o abdômen, segura com o ar, oportunizando que os pulmões absorvam benevolentemente o que nos é ofertado de forma totalmente gratuita. O suporte para a vida, que é o oxigênio. Solta sem ar, segura sem ar. Mais uma vez a gente inspira. E mais uma vez a gente solta. Muito bem. Quem já tinha vindo num terreiro de Umbanda? Não? Quem é a primeira vez que vem no santuário? Olha, a grande maioria. Coisa boa. Quem é reikiano? Reikiano. 1, 2, 3 com a Gabi está aqui. Aquela moça é reikiana? Tá. Reikiano, depois eles têm prioridade. Então nós vamos atender dentro do passe magnético, sempre a prioridade são as crianças. Depois das crianças, os idosos. E hoje vão ser os reikianos também. Tá bem? Então, estamos na 3ª aula desse módulo em que recebemos por benevolência também e presente de final de ano, que se chama Relicário de Amor, Teologia e Sacerdócio. Por que sacerdócio, né? Se nós não temos vocação de sacerdote? Porque um sacerdote não é aquele somente que ministra cultos. Sacerdote é aquele que detém e consegue entender as próprias energias e que consegue movimentá-las para que se movimente no mundo. Para que a gente tenha um consciencial saudável e consiga lidar
com as adversidades do mundo, que são muito difíceis. E não só com as íntimas, mas também com aquelas que, por afinidade, se aproximam de nós. Então, o sacerdote é esse. É aquele que consegue lidar com as adversidades e manifestar benevolência para si e para com o outro, em qualquer relação afetiva. Estamos muito felizes porque estamos vivendo um tempo e um espaço em que as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus passa pelo Brasil. E é uma falange que trabalha conosco desde 2020, atendendo e auxiliando pelo magnetismo os pacientes que desenvolveram e precipitaram o câncer na matéria física. Porque a gente sabe que toda doença ela é psicossomatiza e ela vem adoecendo os muitos corpos em que nós conjugamos juntamente com o corpo físico. Quando o câncer precipita na matéria, uma frase que a vovó Catarina usa muito é a benevolência. Porque quando benevolentemente a gente adquire uma doença e consegue lidar bem com ela, e entender que aquilo também é um processo de cura e que a gente aceita todos os mandos do Criador, a gente começou a conviver com a nossa cura a partir de ali. A irmã Catarina, ou como a gente chama dentro da religião de Umbanda, a vovó Catarina, ela vem com essa falange, a falange da Divina Providência, onde trabalhamos com o passe magnético, atribuindo cura nos muitos atendimentos que já nós tivemos desde 2016. No final do ano de 2023, em outubro, essa falange veio para tomar conta dos trabalhos de magnetismo. E no encerramento do ano, em dezembro, nós recebemos a autorização e a missão para tocar esse grupo de estudo presencial e também à distância. Se chama Relicário de Amor. Por que Relicário de Amor? Porque dentro de um relicário nós guardamos o que é de mais precioso para nós. E o que é mais precioso para nós neste momento é o coração. Se o nosso coração está enfermo, a nossa consciência está enferma. E a gente não consegue enxergar nem quem está do nosso lado. Quanto mais o sofrimento dele. Na primeira aula, nós falamos sobre a atribuição do médium, da mediunidade, e de que forma esse médium chega na religião de Umbanda. Os caminhos em que eles são conduzidos, pelo amor ou pela dor. Na segunda aula, nós falamos sobre a característica da religião de Umbanda e as qualidades que surgem através dessas características. Uma das características é enxergar as virtudes do próximo. E dentro da teologia de Cáritas, nós chamamos isso de amor. Olhar a virtude do outro e magnetizá-la para que ela cresça. Porque nós sabemos que todos nós somos imperfeitos. Mas também, dentro das nossas imperfeições, há muita perfeição. Sabemos que benevolentemente recebemos a vida do Criador, mas somos co-criadores da nossa vida. Podemos alterar o nosso destino com apenas uma escolha, e essa condição se chama livre-arbítrio. Olhar as virtudes do outro é o amor. Entender que estamos todos num nível de equivalência, nem melhores nem piores, simplesmente diferentes, se chama humildade.
quando olhamos para o outro e enxergamos que ele só é uma extensão nossa, com características diferentes, com virtudes diferentes, com hábitos diferentes, com condições diferentes de escolher e se expressar. A isso chamamos de humildade. E quando a gente consegue enxergar o outro, Pai Benedito nos explicou que isso é a fraternidade. Olhar para o outro e enxergar que ele também busca um florescimento, que ele também busca a regeneração, que ele também busca curar as próprias dores, limpar as próprias feridas, caminhar de forma mais livre por esse mundo, sem criar tantos dogmas que impedem o nosso caminhar. A isso chamamos de fraternidade. Amor, humildade e fraternidade são as características do culto, dessa religião brasileira que surgiu através da aspiração de um mentor que veio para tocar no Evangelho e ter Jesus como mestre. A partir dessa característica, a partir de nós aspirarmos, sermos amorosos, humildes e fraternos, engajamos no mundo de uma forma diferente de amar. Não amamos mais como seres humanos, amamos como divindade, divindade que somos, e caminhamos para. Nesse momento, surgem as nossas qualidades. Transcendência, em olhar o outro e ver que ele simplesmente só se expressa daquela forma porque algo dentro dele magnetiza aquela atitude. E que ele pode, em qualquer momento, escolher mudar. Quando somos transcendentes, nos reconhecemos como mudança perfeita e constante. Portanto, o outro também. Sempre mudança perfeita e constante. Não conhecemos a pessoa duas vezes a mesma pessoa. Assim como não tocamos num rio duas vezes no mesmo rio. A transcendência nos confere a qualidade de olhar o outro sempre com frescor. Nesse momento em que somos transcendentes, em que não conjugamos o outro no quadro de historinhas em que naturalmente ele já se manifestou, olhamos ele além dessas historinhas, além das suas atitudes, nós adquirimos um estado de majestade, como reis e rainhas, sentadas num trono elevado, onde nada pode nos atingir e mudar o nosso modo de olhar fraterno em relação ao outro. Majestosamente nos expressamos e caminhamos num mundo de sofrimento. Nesse momento, surge uma energia em que nós chamamos dentro da religião de Umbanda de axé divino. E uma harmonia em que naturalmente é aquela sensação de dever cumprido. Quando a gente realiza um feito em que precisa muito ser realizado e que a gente protela e vai deixando para depois porque é difícil. A harmonia surge nesse momento em que nós desenvolvemos esse olhar fraterno, essa transcendência em relação a nós mesmos e ao outro, e essa majestade de lidar com as situações em que nos causam instabilidade. Somos transcendentes, majestosos, temos harmonia, e aí a estabilidade do êxtase, que é uma ação pré-cognitiva, energética, que toma conta não somente do nosso coração, nem do nosso olhar em relação ao mundo, mas do nosso corpo, do movimento celular,
da vibração de cada célula. E nesse momento as doenças não nos assolam mais, porque não fazemos mais afinidade vibracional com elas. A nossa imunidade, nesse momento, adquire um potencial muitas vezes maior do que a imunidade em que a gente conflita consigo mesmo e com os nossos semelhantes. As qualidades do amor fraterno e naturalmente da característica de ter o Evangelho como base e Jesus como mestre é a transcendência, a majestade, a harmonia e o êxtase. Quando não somos, quando não caminhamos por uma linha tênue de trabalhar a nossa vigília em tempo integral, somos instáveis. Aprisionamos as pessoas através das suas atitudes. Rotulamos as pessoas através das qualidades em que elas desenvolvem no nosso convívio. A fulana é isso, o beltrano é aquilo. Enrijecemos as pessoas como uma imagem fica enrijecida por uma forma, por um formato. Nesse momento ficamos instáveis. E aí geram conflitos de sempre tentar se estabilizar frente aos desafios da vida. Gastamos energia que não devemos gastar. Adoecemos o nosso consciencial. Adoecemos o nosso coração. O nosso coração doente adoece e fragiliza a nossa imunidade. Ficamos instáveis. E naturalmente, ao invés de brotar o êxtase, a estabilidade e a harmonia, brota a aflição. Então, estamos aprisionando as pessoas, instáveis. Naturalmente, não conseguimos nos relacionar com os nossos semelhantes, quanto mais com nós mesmos, e a aflição surge. Entra um processo aflitivo em que a gente não consegue mais nem dialogar com si próprio. Geram pensamentos ruminantes, a imunidade baixa, a enfermidade chega, e nós nos colocamos numa situação muito delicada. Naturalmente, se olharmos para dentro de nós, se buscarmos as palavras confortadoras do Evangelho, seja em qualquer segmento religioso, dentro e fora da Umbanda, porque a Umbanda veio para trabalhar o amor, assim como muitos mestres de sabedoria e bondade. Naturalmente somos harmônicos, transcendentes, majestosos, e estamos em estado de êxtase. O nosso padrão vibratório se eleva, e as doenças que naturalmente chegam pela conformação kármica, em que hereditariamente surge pela família em que escolhemos, são solucionadas. Fizemos uma retrospectiva, então, da aula 1 e 2. E hoje, na terceira aula, fechando o módulo 1 desse curso Relicário de Amor, vamos falar sobre as dimensões de amparo. Como é que a Umbanda se organiza, se orquestra para atuar na materialidade. Sabemos que esse culto acontece muito antes de vir à Terra, já acontece no mundo espiritual. Sabemos que lá se chama de vários outros nomes sinônimos. Luz divina, a Umbandã, caridade, amor fraterno, numa ritualística toda própria, como é o nosso organismo individual. Por isso que um terreiro de Umbanda, ele tem essa característica de não ser igual a nenhum outro no mundo. Porque a cúpula espiritual que nos rege trabalha de uma determinada forma, de acordo com a nossa aspiração,
com o nosso acordo com a espiritualidade e principalmente, com os irmãos que chegam pedindo auxílio. Benevolentemente, a gente acha que foi coincidência receber um anúncio, um convite, chegar até aqui. Estamos aqui só de visita para conhecer. Esse encontro já foi orquestrado e organizado devidamente nos seus minuciosos detalhes, para que vocês e nós todos recebamos o amparo necessário, porque a espiritualidade não perde tempo, por mais que a gente deixe o tempo passar. A religião de Umbanda se sustenta em 3 dimensões. A dimensão fundamental, Pai Benedito nos explicou em 2016, quando ele colocou isso no papel. É técnico, é organizado e a gente vai estudando e trabalhando isso com muita calma. A dimensão fundamental se caracteriza pelo fundamento, pela característica e pelas qualidades, como a gente falou agora. A dimensão divina, sobre quem é Deus na visão da Umbanda, onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, porque a Umbanda vê Deus conosco, dentro de todos nós, um caminho pelo qual seguimos para nos encontrarmos com a nossa divindade. Onisciente, porque é sabedor de todas as coisas, ele é o Criador, e portanto todo Criador reconhece a sua criatura. E onipotente, com capacidade criativa para criar todas elas. Essa grande diversidade que é estarmos aqui. Não temos só um rostinho diferente uns dos outros, nem idades diferentes. Somos diferentes porque somos únicos a partir de um olhar divino. Temos vontade de escolher a qualquer situação em que se promova na nossa frente. E pelas nossas escolhas, colhemos os nossos frutos, que é a grande lei da causalidade. Então, característica fundamental através do fundamento e da qualidade, Deus como Mestre Supremo, o Evangelho como base, dimensão divina, com a característica de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, o homem e a sua mediunidade, assim como somos naturalmente distintos uns dos outros e semelhantes ao Criador, também nossa mediunidade da mesma forma. Cada um de nós tem, por mais que tenha a mesma faculdade mediúnica, distinta uma da outra. A nossa interação com o mundo espiritual é diferente um do outro. A forma em que eu me relaciono com Deus é diferente da forma em que cada um de nós aqui presente se relaciona com Deus. Apesar de praticarmos religiões que tocam na divindade pela linha do amor, da caridade, da humildade. Característica, então, da dimensão divina é Deus, o florescimento mórfico, através do corpo físico, distinto, cada um com seu rostinho, do corpo etérico, também cada um distinto com a energia que emana através do seu consciencial, do corpo astral, em que cada um tem, pelo seu florescimento e a sua trajetória, corpo mental, com seus pensamentos e as suas emoções, ali todos eles impressos e registrados, corpo causal, que é a temporalidade criativa de todos nós, de onde viemos, para onde vamos, e a nossa ligação com o Criador, através do corpo celestial. Deus em nós, expresso em característica.
Por isso que dentro da religião de Umbanda falamos sobre o orixá de coroa. É Deus manifestado com característica através de nós. E num estado além da individualidade, além da nossa coletividade, nós chamamos de florescimento divino os pais e mães orixás. É a natureza expressa com característica, formando todos uma unidade Deus. Quando falamos em Mãe Oxum, falamos de amor benevolente num único fluxo tal como a cachoeira. Quando falamos de Mãe Ansã, falamos de movimento consciencial, trabalhando o caos íntimo e organizando esse caos. Quando falamos de Mãe Iemanjá, falamos de dispersão de um estado enfermo e geração de benefício. Quando falamos de Pai Omulu, falamos de cura íntima da nossa causalidade. Quando falamos de Pai Ogum, falamos desse estado de ordem e esse movimento de progresso, porque todos nós caminhamos para o progresso. E quando falamos de Pai Oxumaré, falamos em deixar de olhar o mundo através de um prisma monocromático. E aí tudo ganha vida, tudo ganha cor, tudo ganha forma. A esse florescimento de Deus, a essa comunhão de Deus com característica, nós chamamos de pais e mães orixás. A religião de Umbanda não comunga com a divindade na forma humana, comunga com a divindade no estado vibracional da natureza. Por isso que quando falamos do orixá, falamos de um ponto natural, ou de uma erva que comunica, que dialoga com essa consciência pura e divina, próxima de Deus. A terceira e última dimensão é a dimensão estrutural. É a organização mórfica das linhas de trabalho. Porque há no campo extrafísico um movimento muito grande de resguardo para que todos vocês chegassem em segurança até aqui. Também de resguardo para que esse ambiente seja seguro, para movimentar e abrir os campos causais de todos e tocar, de fato, nas enfermidades de cada um. E os guias, que vão atuar na cura desse amparo, no auxílio, pelo fenômeno medianímico ou anímico-mediúnico, numa comunhão perfeita entre o guia e o médium, usando a sabedoria, a visão ampla e estendida do guia, com algo que ele não tem, que é a nossa ectoplasmia. Por isso, em que a gente se coloca, às vezes, numa condição delicada de não trabalhar numa linha de Umbanda ou numa linha de amparo, por não se sentir perfeito. Somos perfeitos. Estamos em processo de perfeição. E detemos um fluido medicamentoso chamado de ectoplasma, que o guia não tem, em que nos facilita e, acima de tudo, nos possibilita alterar a qualidade orgânica dos corpos materiais que são chegados e trazidos até aqui. Ou seja, cada um de nós.
Então, a terceira e última aula do módulo 1 fala sobre as 3 dimensões que fundamentam a religião de Umbanda. Uma religião simples, que trabalha simplesmente para manifestar o amor através do engajamento caritativo, mas que é altamente complexa, em que a gente não sabe e não reconhece como uma ciência de sabedoria, em que nos movimenta sempre em direção ao Criador. E para que a gente chegue no Criador, a gente precisa encontrar e se relacionar bem com as criaturas. Dimensão fundamental, que é o fundamento, a característica e a qualidade. Dimensão divina, Deus em suas perfeições. Deus com característica através de pais e mães orixás. E dimensão estrutural. As linhas de trabalho que regem, auxiliam e amparam, guarnecem um culto de movimento umbandista. A religião de Umbanda ela é caracterizada principalmente pelo amor em movimento, pela benevolência de olhar o outro, por trabalhar o perdão das ofensas e o engajamento caritativo no mundo. Fora isso, é um outro culto que não pode ser caracterizado como religião de Umbanda. Se não estiver atrelado ao Evangelho, a Jesus Cristo, porque todo o movimento da dimensão estrutural, todos os guias de Umbanda, em todas as muitas linhas de amparo, seguem e se orquestram através do Evangelho e de Jesus. Qualquer outro culto que se movimente em sentido contrário é respeitado, mas não é caracterizado como Umbanda. Então, fechando o estudo de hoje, convido vocês para participarem do módulo 2, do Relicário de Amor, onde a gente vai dar continuidade de ir retirando os véus da religião de Umbanda, para que quando a gente fale Umbanda no nosso dia a dia, não cause aflição para aqueles que estão do nosso lado. Não é verdade? Uma religião tão bonita, que dá de graça o que de graça nós recebemos, que é o amor. Porque dinheiro no mundo pagaria o que a gente pode manifestar de forma gratuita, simplesmente mudando o olhar e o modo de olhar para o outro. Agradeço cada um de vocês, saibam que moram no meu coração cada nome, cada sentimento, e eu fico muito feliz de tê-los aqui hoje. Vamos dar início então agora aos atendimentos de fato. Obrigada a todos.